que um grande shift, assim, uma grande mudança de paradigma da nossa geração, de quando a gente era criança, para a atual geração, eu não sei o quanto isso é de fato verdade, porque eu já refleti em outros termos, mas eu vou me manter na linha principal do que eu quero dizer. É que a gente está cada vez mais enxergando as nossas crianças como seres humanos individuais, desde a largada, que merecem dignidade e respeito real. E não só, tipo, um ser passivo que a gente faz o que quer porque não tem muita consciência e, assim, tá lá, é um objeto, né? Eu sinto que quando eu era criança era meio que assim, ninguém tava olhando para mim, de verdade. Eu era tipo um objetinho. Tanto é que eu conversei com meu pai esses dias, ele estava aqui, e a gente foi ali nos fundos de casa, depois todo mundo foi dormir, eu, ele e a André, e a gente estava trocando uma ideia, batendo um papo. E eu falei para ele assim, a gente teve um embate de visões. Falei, cara, eu botei os meus filhos no mundo para eles prosperarem, porque eu quero um mundo melhor. Eu acredito que quanto mais filhos você coloca no mundo, melhor é. Porque você está criando pessoas de valor, pessoas de qualidade, pessoas que vão... A gente precisa de mais gente. Isso até foi uma coisa que me deu um estalo ao ouvir o Elon Musk falando, cara, a gente precisa popular o mundo para que a gente possa popular outros planetas, inclusive. E é real, tem que ter gente. E assim, a melhor coisa que uma pessoa do bem faz é colocar gente do bem no mundo. Você vai, pelo menos, tentar modelar os seus valores, né? Então, cara, e aí ele falou assim, não, a minha visão é que ter filho é o ato mais egoísta que a gente pode ter. Porque você quer uma cópia sua, você tal, sei lá o quê. Então, assim, eu acho que essa mudança de visão é interessante, porque, é óbvio que eu escolhi ter um filho, né? É um ato meu, eu e André. Mas depende, se você for pensar que isso não depende só da tua vontade, você não sabia se você era fértil e se a sua esposa era também. Você poderia fazer a escolha, mas se tivesse um quadro de infertilidade, alguma outra coisa, daí o que eu digo, né? A providência divina. Quem rege todas as coisas na minha concepção, você não teria um filho se não fosse possível. Não, claro, mas assim, a gente tinha o desejo de ter. Sim, o desejo, sim. Assim, a gente tinha a ideia de que ter essas crianças nos trariam felicidade. Então, óbvio que em algum momento, mas é uma via de... Autorreferente, uma via autorreferente de você pensar, né? Ou assim, que não é incompatível. Tipo, sim, eu quero ter um filho para mim inicialmente porque eu quero felicidade, mas depois que eu coloquei ele no mundo, eu não quero que ele me sirva. Eu quero servir a ele, né? É a imagem de Maria que pode ser traduzido para o espírito masculino como feminino, tanto faz. Da identidade paternal, familiar, materna, que se sacrifica de um modo absoluto pelos seus filhos. E isso é princípio até de liderança. Porque qual que é o papel do líder? Se não fazer com que os seus liderados brilhem e prosperem. Um líder que se autosserve não é um líder. Então, Max, mas é aí que eu vejo essa diferença de mindset mesmo das gerações passadas para agora, que é isso que você está falando, né? A sensação é de que a autorreferência dos adultos era suprida, tinha lá um monte de filho para mostrar para a sociedade que tinha aqueles filhos que eram seres coadjuvantes. E isso. Hoje o que eu tenho visto são casais e famílias que estão buscando, de fato, tirar o seu ego da jogada e servir para uma elevação moral, para uma elevação educacional, para uma melhora realmente disso, né? De entender assim, não, eu tive a graça de ter filho e eu sirvo a esse ser que me foi concedido como uma benesse, como uma graça para que ele seja melhor e tal, né? Não é fácil esse movimento, é óbvio que não, porque... E isso vem um outro gancho, que é o que eu estava te falando, a gente supre muito as nossas vontades, a nossa permissividade. Eu estava falando disso agora há pouco com você. Não é fácil a gente abdicar daquilo que a gente julga necessário para o nosso ego, né? A nossa... Cara, uma das coisas que eu considero
mais, assim, barato, ou que eu tenho de ganho pessoal, e eu acho que a Andréia também tem, da gente ter tido filho, é que a gente consegue reviver a nossa infância e curar várias coisas na gente através deles. Tipo assim, a gente tem uma oportunidade, porque muitas vezes, quando a gente amadurece, a gente diz que a gente perdoa, mas a gente perdoa, assim, tipo, da nossa posição hoje. A gente não se coloca na posição vulnerável de perdoar alguém que nos magoou, tipo, quando a gente tinha 12 anos de idade. Né? Meus pais me causaram trauma. Tá, então vamos voltar a não perdoar eles como a Jaque hoje, como uma médica bem-sucedida, invulnerável. Vamos botar a Jaque de 12 anos de idade aqui, né? E aquela Jaque de 12 anos de idade culpar os pais, tanto pelo mal quanto pelo bem, que fizeram com que você se tornasse a pessoa que você se tornou hoje. Porque senão você não teria a resiliência que você tem, a pessoa que você é, a determinação que você tem. Criar os parâmetros diferentes na sua criação com seus filhos, né? Interromper o padrão. Então, cara, eu vejo sim, quantas vezes eu tô com o Benjamin e com o Henry e eu tenho a oportunidade de falar, não, eu tô lembrando de como eu era tratado nessa idade, só que de uma forma vívida. Coisa que a gente já tinha perdido da lembrança. A gente quase que tem que... É quase que uma terapia de regressão nesse sentido, assim, ter filho. Você volta e vê tudo que... Tipo, cara, os meus maiores traumas decorrem do início da minha adolescência. Eu tô louco para os meus filhos chegarem nessa idade. Para eu poder ver, de fato, quem eles são, porque de algum modo isso vai espelhar quem eu era. Até pela neurofisiologia parametrizada da idade e do contato próximo. Porque, eu fiz um seminário de autocura. Durou 4 dias, uma imersão fantástica. Numa delas, eu tinha que dizer um mito escrever, né? Um mito de como eu me sentia e eu achava que aquilo ali era uma crença limitadora. E aí escrever, assim, e tentar ir buscar naquilo ali como eu de fato era. Buscar. Eu escrevi, eu achava que eu era eu acho ainda de vez em quando que internamente eu sou uma criança sem graça, insossa, super acima do peso, que não tem muito a contribuir, nem dar, nem nada, tudo mais. Que só comete um monte de erro. Aí eu tentei fazer uma oração, né? Porque uma introspecção profunda não deixa de ser uma atividade materializada de oração. Eu vi, cara, isso tudo são crenças limitadoras que me foram passadas por outras pessoas. Eu acredito que eu era uma criança excepcional, extraordinária, inteligente, amorosa, cheia de coisa para dar, pura, mas assim, pura, pura, pura. E que lindo que é isso. E de algum modo isso tudo me foi tirado, porque quando você é criança, você delega muitos dos seus parâmetros internos próprios para outras pessoas, para os seus pais. Foi isso que eu falei Lembra que eu falei antes, né? Da passividade, que a criança ela demonstra muito do meio porque ela é um ser passivo de tudo que ela recebe, né? Ela não é um ser ativo de conseguir ter essa percepção durante a infância. Eu era uma criança extraordinária. Não. Essa percepção, ela é... A autoestima da criança é construída com aquilo que ela recebe. A autoestima primeiro decorre do estímulo externo. Exatamente. Né? E depois, com algum grau de consciência na vida adulta, você tem a oportunidade de inflexionar, sei lá, refletir a respeito disso. E também pelo próprio neurodesenvolvimento, né? Nosso córtex pré-frontal, nossa capacidade toda, ela vai chegar ao seu ponto de maturidade aos 25 anos de idade, né? Então, imagina quanto que essa absorção da infância, da adolescência tem impacto na vida futura. A gente chega total distorcido na vida adulta, né? Total. A gente precisa, fazer um trabalho, um refurbishing, né? De nós mesmos, que nem todo mundo tem sequer tempo de fazer. O mundo ordinário tira nossa sanidade, nossa tranquilidade. Cara, a gente vive no ansioso, né? Eu tô aqui conversando com o Max, mas pode estar acontecendo alguma coisa com meus pacientes, eu não vi meu celular. Aí a mente desvia.